Pessoal, vocês me desculpam, mas tem muito campo aqui. É muita entrega. Eu cheguei um pouquinho atrasado aí nos condomínios aí. Mas vocês me desculpam aí. Tá bom. Fala, professor. E aí, Gabriel, belezura? Tranquilo? Beleza pura. Ó, a Luísa também tá aí. Boa noite, professor. Boa noite, Gabriel. Belezura? Boa noite. Isso aí. Então, belezura, gente. Deixa eu só... Achando que não ia ter ninguém hoje. Tá até estranhando. Perder sua aula, Davi, jamais. Olha só, hein? Olha só. Cadê o negócio que sumiu? Prestígio, hein? Você viu? Ó, então a gente vai ver o final da aula 13, né? Que faltou a Primeira Guerra Mundial. Cadê? E depois a gente vai ver na sequência a aula 14, né? Hoje de manhã eu não consegui terminar tudo a aula 14, né? Que é Revolução Russa e Revolução Mexicana. Eu falei praticamente uma aula de Revolução Russa. A Revolução Mexicana, ela não é demorada, tá? Então eu termino na semana que vem. Deixa eu só abrir aqui tudo. Eu já mandei para vocês, né? Mandei lá os arquivos. Então tá. Então, tudo no point. Beleza. Ô, gente, então a gente vai direto, tá? Talvez pare só daqui uns 35 minutos, mais ou menos, só para tomar uma aguinha. Não precisa vocês entrarem em outro link, não, tá? Só ficar no mesmo aí. A não ser que caia, mas aí depois a gente dá um jeito. Ei, caramba, esqueci de compartilhar a tela. Então tá. Beleza, tá gravando. Vamos lá. Então, só algumas considerações iniciais sobre a Primeira Guerra Mundial, beleza? É uma guerra que tem totalmente a ver com o século XIX, né? É uma guerra que é fruto das coisas que apareceram do século XIX, pensando no movimento nacionalista, as revoluções liberais e o movimento operário, tudo isso é um contexto que está associado também à segunda revolução industrial, que vai causar a concorrência desses vários novos países industrializados, uma concorrência por mercados econômicos, por mercado consumidor, fornecimento de matéria-prima, circulação de produtos, e ao mesmo tempo esses países que querem comercializar, eles também têm que dominar algumas áreas, né, justamente para forçar esse comércio, que é o caso do imperialismo, e o marco é o Congresso de Berlim, tá, que a própria Alemanha convocou. E depois a gente vê, né,
que a Alemanha é acusada de ser a causadora da guerra lá com o Tratado de Versalhes, que a gente vai ver no final desse momento aqui. Outra coisa também é que, ao mesmo tempo que esses países eles estão se industrializando, boa parte dessa indústria é uma indústria bélica. Por quê? Porque como os países estão espalhando suas bases militares por todo o planeta para justamente proteger as rotas comerciais, esses países estão se militarizando e aquela coisa, né? É como uma corrida armamentista, é uma paz armada, então ninguém entra em conflito com ninguém, só que ao mesmo tempo, se entrar, já está todo mundo armado. Né? Então meio que a galera já estava esperando esses conflitos surgirem desde o século XIX. No século XIX, as coisas ainda se resolviam por meio da diplomacia, tá? Mas aí vai chegar uma hora que a diplomacia não vai ser suficiente para essas ambições territoriais, ambições econômicas dessas nações, dessas potências, beleza? Outra coisa, por que é chamada de mundial? Porque todas as potências econômicas da época participaram, países da Europa, lugares na África, lembrando que a África aqui é um monte de colônia desses países europeus, lugares na Ásia e também na Oceania participaram da guerra. Lembrando também que os Estados Unidos vão entrar no final da guerra, apesar dos Estados Unidos, o território não ter sido invadido, mas os Estados Unidos participam, o México declara apoio à Alemanha, né? Então a gente tem essas questões. O Brasil também na época apoiou o lado da Entente, né? O Brasil mandou navios de suprimentos, essas coisas assim, mas na questão de logística ele apoiou, tá? Vamos então pensar outra coisa. Essa guerra é a mais terrível de todas até agora, né? Então a gente tem mais ou menos em torno de 40 milhões de pessoas que vão morrer. Então é a guerra que mais matou gente. Por que também? Porque a gente tem agora uma ciência que está produzindo novos armamentos, melhores armamentos, armamentos que vão matar em massa, canhões de longa distância, o avião vai ser utilizado para isso também, né? Os blindados, o submarino, a metralhadora, as armas químicas, e dizem, né, que o Santos Dumont, quando o Santos Dumont ficou sabendo que o invento dele, que é o avião, foi usado na guerra para matar os outros e não para ajudar as pessoas, porque a ideia dele era justamente isso, né, era ajudar as pessoas a ter um deslocamento mais rápido, mais fácil e coisas assim. Quando ele viu isso sendo usado na guerra, ele ficou em depressão. E essa depressão vai ser um dos motivos também da morte dele lá para frente, tá? Outra coisa que vocês estão vendo aqui na imagem é o genocídio da população turca sobre a população armênia, né? Então, foi muito comum também, às vésperas da guerra, essas questões nacionalistas que vão causar genocídios, tá? Então, a nação turca se considerando superior aos armênios, sendo que os armênios viviam fazendo revolta contra os turcos, né? Porque eles eram dominados e coisas assim. Então, causou o genocídio da população armênia. E até hoje a gente tem uma questão muito complicada na diplomacia internacional, porque poucos países consideram o genocídio dos turcos sobre os armênios. Por que os países não fazem isso? Porque se fizer, praticamente a Turquia rompe relações, né? E aí, pensando em questões econômicas, essas coisas às vezes, né, de ser neutro e coisas assim, às vezes um ou outro país só quer comprar essa briga, tá? Então rolou isso nessa época, né? E tem essa questão até hoje de que a Armênia tenta brigar na justiça, inclusive na ONU e coisas assim, para que tenha o reconhecimento do genocídio armênio feito pelos turcos, tá? E a Turquia na época era uma potência militar e um império na época, né? Era o Império Turco-Otomano. Outra coisa que a gente pode pensar é que a Belle Époque, ela praticamente vai sofrer um duro golpe com a Primeira Guerra Mundial. Tem gente que fala que uma das consequências da Belle Époque é a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tá? Por que isso? Porque a Belle Époque seria o modo de vida burguês expresso na cultura, nas artes e na ciência. Lembrando que está passando aí pela Segunda Revolução Industrial. E a Segunda Revolução Industrial está fazendo novos inventos, né? O avião que eu acabei de citar para vocês, e que seriam inventos que estariam salvando a humanidade, né? Mas vai causar a morte da humanidade, a Primeira Guerra Mundial, e uma morte em massa, né? Então, é uma ciência voltada para matar as pessoas. Então, por exemplo, os químicos que estavam estudando lá, você extrair energia do petróleo, são eles também que estão criando armas químicas. Olha só,
Você tem aí a engenharia que vai produzir o avião para poder ajudar as pessoas, mas o mesmo avião vai ser usado para matar as pessoas, né? Há uma ciência que vai fazer mais canhões cada vez mais com tiros de longa distância, com uma mortandade cada vez mais efetiva. Enfim, é a face meio que complicada aí dessa modernidade, tá? É face, não fade. Vamos continuar. Outra coisa, todos os impérios vão acabar pós Primeira Guerra Mundial. Então, o Império Turco-Otomano, o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão vai ruir, Império Persa, esses impérios vão cair. O Império Chinês tinha caído um pouquinho antes, 1910, 1911. Outra coisa, o Império Britânico, ele começa a sofrer uma decadência, né? A Era Vitoriana, que seria o auge do Império Britânico, ele começa a sofrer aí com a Primeira Guerra Mundial. E meio que a gente vê os Estados Unidos crescendo enquanto uma potência econômica e, posteriormente, também uma potência militar. Tá? Inclusive, os Estados Unidos vão emprestar dinheiro para as nações se reerguerem depois, né? As indenizações que a Alemanha vai ter que pagar é em dólar-ouro. Então, o padrão dólar já começa a ser usado aí na economia internacional e uma nova geopolítica surge. Por quê? Como esses impérios estão ruindo, vão nascer novos países dentro desse império. Então, por exemplo, o Império Turco acabou, vai nascer o território da Palestina independente, né, que a Inglaterra ela vai administrar, vai nascer o território do Iraque, que depois vai ser administrado também pela Inglaterra, ou os países árabes vão surgir aí também, a gente tem o surgimento da Tchecoslováquia, da Iugoslávia e outros vários países aí, porque esses antigos impérios ruíram. Então a gente tem uma nova geopolítica aparecendo no mundo, beleza? Lembrem-se também, quando a Alemanha ela surge enquanto país unificado, essa Alemanha ela meio que acaba com o equilíbrio europeu. Então, aquele equilíbrio que existia entre a Prússia, que é a região de Berlim, Áustria, França e Rússia, meio que isso vai ser rompido, porque agora você tem uma nova potência na jogada, né? Tanto é que o Congresso de Berlim foi convocado pela Alemanha, porque a Alemanha não tem colônias, e a Alemanha ela quer ter coisa que os outros têm, que é territórios, áreas de influência. Por isso que esse equilíbrio ele foi rompido, né? E outra coisa também é que essa Alemanha está cada vez mais crescendo economicamente. Ela está crescendo muito rápido e é uma indústria muito voltada para uma indústria pesada e também para uma indústria bélica, né? Vários inventos aí são inventos alemães, né? O motor elétrico é um invento alemão. O motor a combustão também é um invento alemão. A extração do diesel, né? Diesel é um pesquisador alemão. A gente tem um monte de outros inventos. Se não me engano, a metralhadora também é alemã e por aí vai, né? Outra coisa também é aquele revanchismo francês. Por quê? A Alemanha, como está surgindo enquanto país unificado, ela está conquistando o território dos outros. Então, conquistou territórios da Dinamarca, conquistou territórios da Áustria e conquistou territórios da França. Então, a Alsácia-Lorena eram territórios que pertenciam à França, apesar de ter uma maioria de origem alemã. E quando a Alemanha invade a França, lembrem-se que nessa invasão, o Bismarck ele coroa o Guilherme imperador da Alemanha dentro do Palácio de Versalhes, né? E isso vai gerar uma humilhação fortíssima contra os franceses. Então, os franceses eles não veem a hora de dar um troco nos alemães, né? E aí depois, inclusive, pós Primeira Guerra Mundial, vai nascer o Tratado de Versalhes, que é a humilhação da Alemanha, que a França e a Inglaterra obrigou a existir. A Inglaterra queimando os mares, né? A Inglaterra é a grande potência industrial nessa época e também uma potência militar já de tempos, né? De pelo menos uns 3 séculos aí, a Inglaterra queimando os mares. Tanto é que a Alemanha investe pesado em submarino justamente para enfrentar essa marinha britânica fortemente armada, com grandes estratégias e coisas assim, tá? A primeira vez que o submarino foi utilizado em guerra foi na Guerra Civil dos Estados Unidos, só que era uma coisa muito pequena ainda, uma coisa muito rudimentar. Agora, na Primeira Guerra, já é uma coisa bem mais desenvolvida. O submarino, até hoje, é considerado a melhor arma de guerra que já foi feita pelo ser humano, até então. Por que é melhor? Porque você não vê a bagaça, você não vê o submarino aparecer, né? Tanto é que depois disso nasce o sonar. O sonar que é a tecnologia para detectar submarino, né? E tem submarinos aí no mundo que tem tecnologia de não detecção, que é o caso, por exemplo, da China. A China tem tecnologia de não detecção de submarino, ou seja, a China pode explodir todo mundo e ninguém vai saber de onde veio o tiro, tá? Outra coisa, a Alemanha
está caminhando para se tornar uma potência militar cada vez mais forte, né, tanto em terra quanto em mar, com essa artilharia antiaérea e também os navios encoraçados, né, uma artilharia pesada, também o surgimento dos tanques de guerra, né, dos blindados, que vai ser a grande característica, vai ser na Segunda Guerra, só que isso já começa a ter na Primeira Guerra Mundial, tá? Aí a metralhadora, também os canhões, o avião, o carro blindado, tá? Vamos lá. Na região dos Balcãs, e aqui mora o estopim da guerra, né? E, aliás, até hoje, essa região é extremamente complicada, porque ali é um barril de pólvora. A qualquer momento a gente pode ter conflitos. Lembrando que a gente tem genocídios aqui dentro, né? Recentemente a gente teve a guerra da Bósnia, recentemente, nos anos 90. Teve a guerra na Bósnia, teve aí o nascimento de Kosovo, que até hoje é um problema, né? Porque a Sérvia não reconhece a independência de Kosovo, tá? E essa região é complicada, porque você tem uma população de origem eslava, você tem população que é eslava cristã, tem população que é eslava muçulmana, e outras várias mini-etnias que tem aí dentro, né? Então, todo mundo era dominado aí pelo Império Turco Otomano, beleza? A partir do século XIX, conforme o Império Turco Otomano ele vai perdendo força, começam a aparecer as independências, né? Então a Grécia conquista a independência, apesar que a Grécia não é Balcãs, né? Mas está do lado de cá. A Sérvia conquista a independência, e a Sérvia é o grande problema na região, porque a Sérvia ela vai fazer aliança com a Rússia, tanto é que o assassinato do Francisco Ferdinando, né, que era o herdeiro do Império Austríaco, que foi onde começou a guerra, onde estoura, é o estopim da guerra, falaram que quem mandou matar o Ferdinando foi um sérvio, ou um grupo sérvio terrorista, tá? A Bulgária, Montenegro e Romênia conquistam a independência no final do século XIX, beleza? Então, a gente percebe o Império Turco perdendo força, só que ao mesmo tempo a gente tem novas nações surgindo, e essas novas nações começam a fazer parceria, por exemplo, com os austríacos. E os austríacos, aqui em cima, ó, eles vão se aliar aos húngaros depois. Então, essa galera também vai tentar exercer uma relação geopolítica aqui de dominação, de influência, e pode afetar os interesses dos turcos e dos aliados aí fora, né? A Áustria. A Áustria também tem interesse nessa região, porque a Áustria quer expandir as suas áreas de influência, né? Eu já acabei de mencionar isso aí. A Alemanha, ela tornando-se parceira da Áustria, a Alemanha tem um sonho de passar uma estrada de ferro que vai desde Berlim a Bagdá. Seria uma estrada de ferro ininterrupta, mas para fazer isso vai ter que passar por todos os territórios, né? Então a Áustria, aliás, a Alemanha está mais ou menos aqui, ó. Então seria essa direção aqui da estrada de ferro e vai desembocar lá no Oriente Médio. Só que essa estrada de ferro tem que passar por territórios de influência da Áustria e de influência do Império Turco, beleza? Tanto é que essas três nações elas começam a se unir em torno de um interesse em comum. E isso afeta o interesse dos ingleses, porque os ingleses eles são dominadores do Egito aqui embaixo, tá? Aqui é o Mar Vermelho, aqui a gente tem o Mediterrâneo aqui para cima, e, aliás, aqui não é o Mar Vermelho não, tá mais para o lado, de lá. E no Mar Vermelho a gente tem o Egito e tem o Canal de Suez. Então, se o Canal de Suez ele tivesse feito ali a passagem como que fala, da estrada de ferro ali de Berlim a Bagdá, isso afetaria os interesses dos ingleses, porque os ingleses eles também têm interesse nesse comércio do Oriente Médio. Então, se essa estrada for ser feita, pode complicar a vida dos ingleses, porque os ingleses, como eles são os monopolizadores do Canal de Suez, então todo aquele comércio do Mediterrâneo para chegar até o Oriente Médio tem que ter autorização inglesa. Então, se tiver um novo concorrente, que é o caso dessa estrada de ferro alemã, isso pode ser um problema para a Inglaterra, tá? E aí vocês estão vendo essa charge é muito legal para vocês perceberem que a parada pode estourar a qualquer momento. Isso aqui é uma panela de pressão, e aí vocês veem na imagem, né, ingleses, austríacos, alemães e também os turcos aí atrás, né, tentando controlar esses problemas dos Balcãs, tá? A Rússia, ela tem um sonho. A Rússia é o maior país eslavo do mundo. Então, por uma questão nacionalista, eles querem expandir a nação eslava. Ou seja, a Rússia defende fazer aliança com esses países eslavos da região balcânica
entre eles a Sérvia, né? A Sérvia que já é independente. Então, a partir dessa ação sérvia, fazendo aliança com os russos, havia um sonho de construir uma grande nação eslava. Mas para essa grande nação eslava acontecer, as outras regiões eslavas teriam que conquistar independência, ou contra os austríacos ou contra os turcos, tá certo? Então isso aqui é uma outra coisa complicada, né? Inclusive na região da Sérvia aí, ou essa região vizinha da Sérvia, é que vai ter o surgimento aí da guerra em si, né? Que é o estopim lá com o assassinato do Francisco Ferdinando. Já no século XIX, porque está rolando tensões diplomáticas nessa corrida bélica, essa ciência bélica e a tal da paz armada, né? Tá todo mundo se armando, mas ao mesmo tempo não tem conflitos, começam a surgir alianças, né? Esse jogo de interesse mútuo. Então a aliança ela serve como uma ajuda mútua, quer dizer que se alguém da aliança for atacado, por exemplo, o resto da aliança tem que ir lá ajudar, ou também para tentar criar isolamentos de potências rivais, beleza? Então, olha só, a primeira aliança que surge é a tal da Tríplice Aliança, ou também chamada Aliança dos Imperadores, né, que é o imperador alemão, o imperador italiano e depois o imperador austríaco. Tanto é que a Itália, ela abandona a Tríplice Aliança e vai para o outro lado na guerra, né, porque o jogo de interesse começa a sofrer problemas. Depois a gente vai ver isso aí. Então, nesse caso aqui, a Itália ela se afasta da França porque tem a relação com a Tunísia, beleza? Tanto é que depois a gente vê a França conquistando a Tunísia e tentando fazer um jogo de interesse, um jogo de aliança com a Itália, né? Tanto é que depois a Itália ganha a Tunísia dos franceses e a Itália depois vai dar apoio para a França lá na época da Primeira Guerra em si, tá? Depois, em 94, surge a aliança dos franceses com os russos para justamente ser um bloco rival à Tríplice Aliança e depois, inclusive, os ingleses vão entrar nessa aliança, né? A região do Marrocos. A região do Marrocos, ali em cima, é a região mediterrânea, né? Lá atrás era uma região espanhola, porque é do lado da Espanha ali, praticamente. Com o neocolonialismo, com o Congresso de Berlim, a Espanha perde a posse do Marrocos. Aí o Marrocos vai para o lado da França, e a França tem apoio dos ingleses. Só que chega a Alemanha, e a Alemanha quer que o Marrocos torne-se independente em 1905. Obviamente que os alemães estão fazendo isso para tirar o Marrocos dos franceses e os alemães serem influenciadores ali, tá? Então, o que vocês têm que guardar? Interesses. Quem que tem interesse em quê? Em quem que essas pessoas interesseiras são aliados? E aí, com isso, a França, temendo a influência da Alemanha, a França dá para a Alemanha o Congo francês, justamente para tentar dar uma amenizada na situação, porque os franceses estão vendo que a Alemanha está vindo com força, tá? A Alemanha não é qualquer uma. Depois surge a relação, né? Aliás, a Entente Cordiale, né? Que é a aliança entre ingleses e franceses, e depois a Rússia entra desse lado, tá? Em 1911, ou seja, está quase chegando a guerra. A guerra é 1914. Então, de novo, jogo de aliança, jogo de interesses mútuos, tá? A Alemanha. A Alemanha começa a apoiar a Revolução dos Jovens Turcos, né? Que era uma galera que defendia que o Império Turco tinha que ser modernizado. E aqui seria aqui o esfacelamento do Império Turco, beleza? Então isso aqui é uma coisa complicada. Tanto é que o Império Turco ele se alia definitivamente à Alemanha, justamente para tentar confrontar esses movimentos nacionalistas internos, beleza? Que os ingleses também têm interesse, ou seja, é uma questão bem complicada aí, né? Tanto é que esse modernismo turco, ele é ligado à figura do Kemal, né, que era um general na época, era um cara militar, que ele vai proclamar depois da Primeira Guerra Mundial a revolução que vai modernizar a Turquia, tanto é que a Turquia ela vai tentar deixar esse passado dos sultões, né, esse passado meio entre aspas arcaico, para se modernizar. Aí a Turquia ela começa a ter ares mais ocidentalizados e coisas assim. Tanto é que na Turquia hoje os kemalistas ainda são muito fortes. Geralmente os kemalistas lá são pessoas muito ligadas aos militares, tá certo? Outra coisa, né? Lembrando que tem um jogo de interesse dos alemães para ter a Estrada de Ferro, mas isso pode afetar os interesses dos ingleses na região do Canal de Suez,
porque todo mundo aí tem interesse em petróleo do Oriente Médio, né? Lembrando que o petróleo passou a ser a nova fonte de energia do momento, desde o final do século XIX. Então, os Balcãs é o problema maior. Então, os austríacos, eles começam a fazer uma frente maior aos russos, também, tanto é que os austríacos, eles se unem aos húngaros, e aí vai nascer o Império Austro-Húngaro, né? E aí os russos definitivamente se aliam aos sérvios. E já na década de 10, né, 1912, 1913, já começa a ter guerras na região dos Balcãs. E aí esse jogo de interesse começa a se aplicar. Então você tem interesses dos alemães com os austríacos e interesse do outro lado, que seria dos sérvios em relação aos russos. Beleza? E justamente o Império Austro-Húngaro nasce para tentar segurar o avanço dos russos na região. Beleza? Então o Império Austro-Húngaro, até uma coisa interessante, que é um império de 2 reis. Então você tem o rei da Áustria e o rei dos húngaros. Então você tem uma diarquia aqui. E a ideia era ter uma triarquia. A ideia era formar formar 3 reinos aí, e consequentemente teriam 3 monarquias, mas seria uma coisa só. Só que isso afetaria, obviamente, o interesse dos sérvios. Por isso que os sérvios se aliaram aos russos, porque essa galera defende o tal do pan-eslavismo, né? A grande Eslávia, o grande país eslavo. E aí que mora o problema que vai estourar a Primeira Guerra. Porque o Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, ele pessoalmente vai nessa região dos Balcãs para acalmar os ânimos, né? Para justamente tentar diminuir as revoltas contra os austríacos. Só que lá em Sarajevo, né, que é a capital da Bósnia, um cara vai lá e mata o Francisco Ferdinando. Vocês estão vendo a imagem aí. E esse cara era ligado a um grupo terrorista. E falaram que esse Mão Negra, né, o grupo terrorista, ele era um grupo bósnio, porém com capital, com investimento e com interesse dos sérvios. Consequentemente, os austríacos declaram guerra à Sérvia, só que a Sérvia era aliada da Rússia. Então, se os austríacos declaram guerra aos sérvios, quer dizer que estão declarando guerra aos russos também. Só que os russos eram aliados dos ingleses e dos franceses. Tá vendo que o negócio começa a pipocar? Então, aquela questão da aliança, né? Se você mexeu com um, mexeu com o outro. Então, de um lado, a gente tem a Alemanha, Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. No começo tinha a Itália, mas a Itália sai fora porque tem aquela questão da Tunísia. Tá? Aí a França, Rússia, a Inglaterra entra depois na guerra, né? Apesar de serem aliados, mas a Inglaterra ainda não tinha entrado. E a Itália, que também era neutra, depois entra para a guerra porque o norte italiano foi invadido pelos austríacos, né? Então, no final, a Alemanha vai ser acusada de ser a causadora de tudo e coisas assim que a gente vai ver depois, né? Então, estourou a guerra. Estourou a guerra, os alemães, eles vão tentar fazer uma estratégia que é muito parecida com a estratégia da Segunda Guerra Mundial, lá da Blitzkrieg. A ideia aqui com o plano Schiffen é invadir rapidamente a França, né? Não dá para invadir do lado de cá, porque aqui você tem os Pirineus, né? Então aqui você tem uma cadeia de montanha, ou seja, é um terreno acidentado, complicado, só que a Bélgica é plana. Então qual era a ideia da Alemanha? Vamos invadir a Bélgica, já que é uma região plana, a gente invade rápido para poder chegar até a França. Só que a Bélgica, ela era aliada aos ingleses. Então quando a Bélgica é invadida pela Alemanha, os ingleses declaram guerra à Alemanha e aí eles entram na guerra, né? Então, aqui, ó, então era muito próximo, tem esse risco aí, e aí os ingleses entram na guerra porque declararam guerra aos alemães, porque os belgas aliados sofriam, tá? A primeira fase da guerra, ela é chamada guerra de movimento. Por que tem esse nome? Porque aqui é como se você abrisse o tabuleiro de War. Já jogaram o jogo de War, aquele jogo de tabuleiro da hora, que você fica a madrugada inteira jogando? E não acaba o jogo. Esse que é legal. Então você abre o tabuleiro e posiciona as peças, né? Então a guerra de movimento é isso, quer dizer que os exércitos estão sendo posicionados e aqui você tem ataques rápidos, né? Conquistou alguns territórios, vem a fase das trincheiras. O que é a fase das trincheiras? É o grande problema da guerra, né? Que é inclusive a fase mais importante que vocês têm que guardar, né? Então as trincheiras são buracos na terra que vocês estão vendo, túneis, mas também a trincheira pode ser um grande aramado, aqueles aramados de metais, né, que são colocados ali sobre a terra,
cheio de arame farpado para impedir avanço de tropas terrestres e também impedir avanço de blindados. Beleza? De cavalaria, né? O cavalo foi muito usado ainda na Primeira Guerra Mundial. Até se vocês quiserem ver como que funcionava isso, assistam aquele filme Cavalo de Guerra. Não é um filme assim tão legal, né? Mas é um filme que dá para visualizar como que era a questão da Primeira Guerra, o uso do cavalo. E o filme da Mulher Maravilha, né? O filme da Mulher Maravilha que mostrou muito bem como era a questão das trincheiras, beleza? Então a trincheira, você vai lá e se entrincheira nesses buracos e você fica atirando para o outro lado. Então fica lá a trincheira do outro lado, atirando e tudo mais. Tanto é que esse miolo entre as trincheiras já era chamado de terra de ninguém. Porque não era de ninguém mesmo, toda hora era atacado, toda hora bombardeado. Então aqui é um grande moedor de carne mesmo. Aqui vai morrer gente pra caramba. Por quê? Não é só dando tiro, é você jogando bomba, é você jogando bombas tóxicas, né, o uso da arma química, vocês estão vendo aí, foi muito comum na Primeira Guerra. A partir da Segunda, as armas químicas elas meio que começam a ser controladas, né, porque viram que era um negócio, era muito desleal, né, se é que existe lealdade na guerra, se existe uma honra na guerra, né. Vamos lá. Então vocês estão vendo, por exemplo, aqui uma visão aérea de trincheiras na França. Então essa área aqui, por exemplo, como eu subi para vocês, seria a tal da terra de ninguém. Não pertence a ninguém mesmo, né? Então os caras ficam atirando dos dois lados, jogando bomba e tudo destruído aí. É aí que a Mulher Maravilha entra em cena, que é a cena mais bonita do filme, né? Quando ela entra em cena, que ela está vendo que a população simples está morrendo com a guerra. A população que não tem nada a ver com a guerra está sofrendo, né? E teve um caso bem curioso no Natal de 1914, ou seja, logo após a declaração de guerra, teve um jogo de futebol nas trincheiras ali na França, entre britânicos e alemães. Foi muito curioso esse caso. Os caras levantaram a bandeirinha branca dos dois lados e se propuseram a jogar futebol dos dois lados. Então, por um momento, a guerra não existia. Então, o que isso serve para a gente perceber? Que existe essa questão, às vezes, de mostrar que a nossa guerra é legal, você fica jogando um joguinho de tiro lá, né, do Call of Duty, Battlefield. Nossa, é legal dar tiro na cabeça do outro, é legal dar tiro no sei quem. Só que a realidade da guerra é uma realidade cruel. É uma realidade que o soldado, inclusive a gente tem muita correspondência, carta do fronte falando que o cara tá passando fome, o cara tá passando frio, o cara tá com doença, o cara não tem bota, então às vezes ele tá lá na chuva, passando frio sem bota, ele tá sofrendo, ele tá com saudade de casa, tá com saudade da esposa, ele tá do lado de um cara, né, que ele tá se escondendo, o cara tá tudo estraçalhado, sem perna e coisa assim. Então isso é uma coisa muito pesada pro cara, né? Então não tem guerra que o cara não volta lesado de lá. Então todo mundo que voltou da guerra, principalmente dessas guerras modernas, que é uma mortandade do caramba, né? Porque uma coisa é você tá com a espada na mão lutando. Outra coisa é você tá com a arma na mão e caindo bomba na tua cabeça, passando fome, coisa aí, né? Então isso é muito mais cruel pensando na questão psicológica. Tanto é que depois que aconteceu esse jogo de futebol no Natal, os líderes das guerras, eles meio que começaram a pegar pesado como soldados, né? Mostrando assim, ó, o soldado inimigo não é seu amigo pra você jogar futebol com ele, é seu inimigo, você tem que matar ele, coisa assim. Então, isso começou a meio que fazer uma lavagem cerebral mais na cabeça dos soldados, né? Para justamente tornar o soldado alguém sem emoções, sem empatia e aquela coisa, né? Matar, matar, matar. Enquanto o cara está no front, os líderes da guerra estão lá nos seus escritórios, no bem bom, né? Vamos lá, vamos continuar. No lado da Ásia, o Japão está conquistando as áreas da Alemanha, né? Ah, o Japão declarou guerra à Alemanha? Não, o Japão está na dele. Oi. Só me fala uma coisa, crime de guerra envolve todas essas coisas, não é? Por exemplo, matar alguém desarmado, até isso mesmo? Assim, a partir do século XIX, você começa a ter umas regras. Na verdade, essas regras meio que sempre existiram, né? Então, por exemplo, às vezes a gente vê muito filme de época, filme medieval, e você tem lá, né, o cara, um lado dá uma saraivada de flecha, o outro dá uma saraivada de flecha, aí o cara tira a espada bainha e vai para o combate. Isso é uma regra, tá? Quando chega o século XIX, como você começa a ter muito uso dos canhões, do fuzil e coisa assim, meio que se mantém isso. Então, de um lado você dá um tiro, do outro lado você dá um tiro também. Aí depois a galera vai com a bainha, né? Você coloca a bainha, que é aquela faca na ponta do fuzil. Na Primeira Guerra também teve isso. Só que, como é uma questão muito complicada, né, de novos armamentos surgindo, e a bomba de gás, você não vê a bomba sendo atacada. Então, a partir da Primeira Guerra, algumas regras começam a surgir, né? Claro que
o nazifascismo e também os soviéticos não vão respeitar nada disso. Os ingleses, os franceses idem, né? Os Estados Unidos idem. Então, assim, as regras elas se consolidam mais a partir da Segunda Guerra Mundial, quando se estrutura a tal da ONU. Então, a ONU ela tem as várias subsedes, né? Vai nascer a Unicef, nasce a Organização Mundial de Comércio e nasce o Tribunal de Haia. Tá? Então, o Tribunal de Haia, que é o tribunal para condenar crimes de guerra, então ele nasce para meio que criar uma regra geral, beleza? Onde a ONU meio que seria a grande gerente da parada. Só que a ONU ela não tem poder de interferir na política de um país, a não ser que o Conselho de Segurança declare guerra àquele país, que é o caso, por exemplo, da Guerra da Bósnia. Então, quando teve a Guerra da Bósnia nos anos 90, o conselho lá de segurança declarou guerra. Então, a ONU invadiu a região da antiga Iugoslávia. Tá? E o Slobodan Milosevic, que era o ditador lá, que era um genocida, ele foi condenado à morte. Tá? Então, ele foi condenado a crime de guerra e coisa assim. Mas por quê? Porque quem fez o julgamento foi o Conselho de Segurança da ONU. Agora, por exemplo, os Estados Unidos invadiram o Iraque. Os Estados Unidos tentaram convencer o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, obviamente, falou que tudo aquilo dali era balela, né? E os Estados Unidos invadiu sozinho junto com os ingleses. E a gente sabe a consequência da história. A população iraquiana foi trucidada. Então a gente pode falar que os Estados Unidos cometeram um crime de guerra, só que a ONU não pode fazer nada. O máximo que a ONU pode fazer é condenar a guerra. Mas ela não pode condenar a pessoa da guerra porque o Conselho de Segurança não falou nada. Tá? Então, essa galera que fica falando às vezes em globalismo e blá blá blá, todo país que faz parte da ONU, a ONU ela só dá fala assim, ó, é isso que tem que acontecer, mas quem vai seguir isso é o país, se o país segue se quer ou não, entendeu? Então, essas regras elas começam a ganhar forma com o surgimento da ONU. Claro que na Guerra Fria meio que isso é quebrado, né? Porque é uma lógica de oposição entre Estados Unidos e União Soviética, né? Nasce também a Organização Mundial lá dos Direitos Humanos, né, que hoje é presidida pela Bachelet, que é ex-presidente do Chile, mas eles não têm poder de julgamento. Eles só podem falar assim, ó, teve lá crimes de guerra, por exemplo, sei lá, no Sudão do Sul, que é o último país independente. O Sudão foi lá e massacrou a população cristã do Sudão do Sul. Só que, se o Sudão não aceitar as coisas da ONU, não vai acontecer nada. Eles podem fazer isso, inclusive, né? Você entendeu mais ou menos isso? Sim, entendi. Tava de fone aqui. Não, beleza. Não, mas, ó, a regra sempre existiu. Só que a condenação de crimes de guerra meio que só ganha força a partir da Segunda Guerra. Beleza? Com o surgimento da ONU. Sim. Então tá. Entendi. Dá pra ver na prática na Guerra do Golfo, né? Assim, então, a Guerra do Golfo, você tem, assim, por exemplo, na Síria, vamos pegar a Síria, que é o caso mais recente. Você tem muita gente falando que teve uso de armas químicas por parte dos sírios, da Síria. Só que, como o Conselho de Segurança da ONU não decretou guerra à Síria, não pode acontecer nada com o governo sírio, tá? Então, é um jogo de interesse. Por quê? Porque os russos, que fazem parte do Conselho de Segurança, são aliados dos sírios. Então, se os 5 não declararem guerra, não acontece nada no governo sírio, tá? Você pode ter, às vezes, embargos econômicos, essas coisas aí, né? Mas você não pode condenar o cara, por exemplo. Então tá, beleza, vamos lá. No caso, então, da Ásia, o Japão não declarou guerra a ninguém, só que o Japão, conforme vai vendo a Alemanha sofrer com os ataques dos franceses, dos ingleses e também dos chineses, o Japão vai tomando as colônias alemãs. Tá? Então, as áreas que eram colônias da Alemanha, por exemplo, na China, o Japão foi lá e tomou. As ilhas ali do Pacífico, o Japão foi lá e dominou. Ou seja, o Japão está expandindo o seu domínio ali no Pacífico, que vai culminar, inclusive, com a Segunda Guerra, porque vai entrar em choque com os Estados Unidos. Tá? Mas isso é só na Segunda Guerra. Na região africana também tem guerra. Então, vocês têm que lembrar que a África é uma grande posse colonial. Então, às vezes, você tem uma colônia alemã vizinha à colônia francesa. Então, ali você vai ter guerra também. Beleza? Outra coisa, às vezes você tem deslocamento de populações internas. Né? Então, por exemplo, foi muito comum os ingleses deslocarem tropas de indianos para a África do Sul.
para justamente lutar contra colônias da Alemanha ali na parte sul da África, tá? Os ingleses, eles estão confrontando os turcos, e aí justamente para enfraquecer o domínio turco, os ingleses incentivam que os árabes ganhem independência. Então vai nascer, por exemplo, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita nasce nesse contexto com o apoio dos ingleses. E aí depois nasce o Catar, nasce o Iêmen, né? Aqueles países dentro da Península Arábica, tá? Vamos lá. Vamos acelerar logo para acabar essa parte. A Itália, ela só entra na guerra em 1915, né? Até então ela era neutra. Ela entra do lado da Entente, que é o lado dos ingleses e dos franceses. Ela perde em 1917, porque a Itália, tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra, foi uma vergonha, né? Assim como a França. O norte italiano foi devastado, a Itália vai ter em torno de 700 mil mortos e coisas assim. Inclusive, isso vai causar o surgimento do fascismo lá do Mussolini. Tá? Na frente oriental da Europa, beleza? Então, a parte oriental europeia. O Império Russo está perdendo. Por que o Império Russo está perdendo? Porque os alemães eram bons, os austríacos também. Mas tem um outro fator. A Rússia, apesar de ter muitos soldados, a Rússia era mal equipada, a Rússia não tinha condições financeiras de manter o soldado no fronte, então a economia russa sofre muito com isso. E aí começa a estourar as greves, que vai estourar com a Revolução Russa, que a gente vai ver na sequência. Tá? A Alemanha, inclusive, transfere mais soldados para lá, só que a Alemanha tem um problema. A Alemanha praticamente está lutando sozinha na guerra. Então, a Alemanha tem duas frentes, né? A frente oriental e a frente ocidental. E vocês sabem, quando você faz essa divisão, você está diminuindo as suas tropas, o que pode causar justamente o fortalecimento das tropas inimigas. Tá? A Inglaterra sofre com os ataques alemães, né, dos submarinos alemães, e aí foi um problema. Foi um problema que lá na frente só vai ser resolvido, né? Mas foi uma guerra complicada entre ingleses e alemães, pensando aí o Mar do Norte e também o Canal de Suez, nessas regiões. Os Estados Unidos, apesar de estarem ao lado da Entente, os Estados Unidos não tinham entrado na guerra. Os Estados Unidos ficaram na deles, emprestando dinheiro para os ingleses e para os franceses, certo? Só que aí tem um problema. O que eles percebem? Se a Alemanha ganha a guerra, como que você recebe o teu dinheiro de volta? Não tem como a Inglaterra e a França pagar. Outra coisa, a Alemanha começa a fazer parceria com o México. Então, a ideia dos alemães era forçar que os mexicanos invadissem os Estados Unidos, né? E aí os Estados Unidos, obviamente, vê que isso é um problema. E aí eles vão declarar a guerra em 1917, dezembro de 1917, os Estados Unidos entram definitivamente na guerra em 1918, final da guerra praticamente. Só que isso foi importante por quê? Porque 1,5 milhão de soldados estadunidenses dá um peso grande na balança. Inclusive, a Alemanha quase dominou a França por completo. E aí, com a entrada dos Estados Unidos, os soldados começam a empurrar os alemães de volta lá para o território alemão. Conforme a Alemanha está sofrendo com a guerra, a economia também está sofrendo, começa a ter greves, começa a ter movimento operário dentro da Alemanha, a inflação aumenta, né, tem carestia de alimento, e o Kaiser, o imperador alemão, pede para sair do poder, porque ele não aguentou a parada, né? Ele não aguentou as revoltas internas e também do lado externo que está perdendo a guerra. Então ele abdica do trono. Surge um governo temporário. É esse governo temporário que vai formar o tal do Tratado de Versalhes. É aí que o Hitler fala que esse governo foi o causador do Tratado de Versalhes. Por quê? A gente vai começar a ver isso a partir de agora, tá? Então, acabou a guerra, a Alemanha pediu para acabar a guerra, só que tem um detalhe. A Alemanha não teve território invadido. Isso é uma coisa importante, viu? A Alemanha não teve território invadido, então a Alemanha depois ela consegue se recuperar rápido da guerra, com o Hitler lá. Tá? E aí o presidente Wilson, como ele era meio que neutro, ele só entrou no final da guerra, porque o problema mesmo é entre franceses, ingleses e alemães, o presidente Wilson, com os seus 14 pontos, ele propôs lá, vamos fazer um tratado que não tenha nem vencidos e nem vencedores, né? Nem perdedores e nem vencedores, né? Alguns pontos, o fim da diplomacia secreta, a livre navegação dos mares, né? Aquilo que eu falei para vocês, tá passando um barco, mas que é perto de uma ilha de posse, sei lá, dos ingleses. Os ingleses vão lá e atacam esse barco. Antigamente podia fazer isso, agora não pode mais fazer. Tanto é que isso vai causar hoje a ideia das águas internacionais, tá? Os armamentos das nações têm que ser limitados, as fronteiras têm que ser pelo princípio da nacionalidade e tem que ter uma diplomacia para a resolução de conflitos, né? Então, quando você acaba com essa diplomacia secreta, entra a diplomacia para resolver os conflitos.
A Polônia nasceria como Estado independente, né, porque a Polônia era tanto de interesse dos alemães quanto dos russos. A Polônia sempre foi posta dos russos desde séculos, tá? Só que era interesse dos alemães também. E nasce a Sociedade das Nações, que é a mãe da ONU. Nessa época não vai servir para nada, né? Meio que era só fictícia. Passa a valer mais após a Segunda Guerra Mundial com o nascimento da ONU. Quem que não aceita esse tratado do presidente Wilson? Os ingleses e os franceses. Por quê? Porque a França quer humilhar a Alemanha. É isso que eles querem fazer, porque eles foram humilhados lá atrás. Tá? E aí, os ingleses e os franceses obrigam os alemães a aceitar o Tratado de Versalhes. Né? A Alsácia-Lorena vai ser devolvida para os franceses, todas as colônias alemãs vão ser perdidas, assim como outros territórios. Tá? O exército vai ser reduzido, vai ser proibido ter armas pesadas, a frota tem que ser afundada pelos ingleses, tanto é que os alemães, vendo que os ingleses vão atacar, e tinha um risco, né, de você descobrir como que funcionava o maquinário, essas coisas assim, os próprios alemães afundaram seus navios, temendo que essa tecnologia de guerra fosse passada para os ingleses. Tá? Todas as patentes industriais foram perdidas pelos alemães, né, as patentes no exterior, assim como os valores. Então, por exemplo, tem um empresário alemão, sei lá, o governo alemão que tem dinheiro no Banco de Londres. Esses valores foram perdidos. O governo inglês foi lá e tomou. Além de que a Alemanha vai ter que pagar indenização e reparos pela guerra no valor de 33 bilhões de dólares. Depois que o Hitler aparecer, o Hitler vai falar que esse tratado foi vergonhoso. E por que a Alemanha teve que aceitar isso? Então ele começa a questionar aquele Estado que vai nascer pós-Império Alemão. O Tratado de Saint-Germain, que é o tratado que vai confirmar o fim do Império Austro-Húngaro, tanto é que aí vai nascer Tchecoslováquia, Iugoslávia e Polônia, né? Assim como outros territórios vão ser desmembrados, vão aparecer. O Império Otomano foi terminado aí com o Tratado de Sèvres, tá? Então a região da Palestina, Jordânia e Iraque vai ser administrada diretamente pelos ingleses e a Síria e o Líbano diretamente pela França, ou seja, estrangeiros governando essas áreas. Tanto é que a gente pode pensar o seguinte: os grupos terroristas do Oriente Médio, uma das coisas que eles mais questionam, e muito mais que a questão religiosa, é a questão nacionalista. Porque eles falam o seguinte, nós sempre fomos dominados por potências exteriores. Antes eram os turcos, aí depois veio os ingleses, os franceses, veio recentemente os Estados Unidos. A gente não quer isso, a gente quer autonomia, independência própria. Né? Isso está no cerne da Al-Qaeda, no cerne do Estado Islâmico, mas também no cerne da população comum. Se vocês olharem entrevistas, por exemplo, do Globo News, que na verdade, se não me engano, da BBC britânica, mostrando reportagem sobre o conflito na Síria, vários sírios falam isso. Eles falam que por muito tempo eles foram dominados por potências estrangeiras e eles não querem mais ser dominados, que eram justamente aquelas regiões que eram contra o Bashar al-Assad, né, contra o ditador sírio. Tá? Então, o saldo da guerra, em torno de 40 milhões de mortes, né, esse dado aqui está errado, mais 40 milhões de inválidos, né, pessoa que perdeu o olho, pessoa que ficou cego, pessoa que perdeu o braço, perdeu perna, em torno de 10 milhões de dólares por hora foram gastos na guerra, a ciência sendo usada para matar os outros e a enorme dívida dos países, a destruição de estruturas, a questão da disseminação de doenças, né, que é uma coisa muito comum quando tem guerra, e a galera desempregada, porque não tem o que fazer. Então imagina, você está na sua casa tudo destruída, só que a casa do teu vizinho também está assim, da rua inteira está assim, da cidade toda está assim. Como que você vai viver? Aí vem aquela questão da depressão, né? Toda uma questão complicada no pós-guerra. Tá? E a gente vê o Japão crescendo, que vai combinar com a Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos também. Né? Os Estados Unidos vão ser o credor do mundo, porque os Estados Unidos vão prestar dinheiro para a reconstrução da Inglaterra, reconstrução da França, é com o dinheiro dos Estados Unidos, né? Que a Alemanha vai pagar a dívida para os franceses e para os ingleses do Tratado de Versalhes. Então, os Estados Unidos meio que começam a se tornar o centro do capitalismo mundial, que até então era a Inglaterra. Beleza, gente? Tranquilos aí? Vocês têm alguma dúvida? E aí vamos para a Revolução Inglesa. Aliás, Revolução Russa. Professor. Pode falar. Tá ouvindo? Sim, pode falar. Deixa eu perguntar. Os Estados Unidos patrocinou o mundo inteiro. Só que quando acabou a guerra, veio a crise de 29, seria isso? Assim, os Estados Unidos patrocinaram os seus aliados, né? Então, por exemplo, os franceses e os ingleses já tinham dinheiro, né, durante a guerra.
Os Estados Unidos também vão patrocinar áreas na China, porque a China também teve território invadido, apesar da China não ter participado da guerra, mas vai ter invasão dos alemães, né? Então, basicamente, você tem investimento dos Estados Unidos na Bélgica também, né, que foi invadida ali. Você tem uma parte da Itália recebendo investimento também, né? Então, é mais nos aliados, assim, não é o mundo todo, tá? E aí, consequentemente, os Estados Unidos estão crescendo muito rápido. E todo mundo que precisava de produtos dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos quebrar, o resto do mundo quebra junto. Então, por exemplo, o Brasil. O Brasil vendia muito café para os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos quebram, não tem comprador do café e aí a economia brasileira quebra junto. Então, você tem essa lógica também comercial, né? De compra e venda. Beleza? Beleza. Beleza. Deixa eu pegar uma água aqui, gente, que eu esqueci de pegar. Beleza, gente, vamos lá então, Revolução Russa, né? Então agora a gente está começando a aula 14, tá? Então, algumas considerações. Primeiro, a Rússia pode ser considerada, né, a Revolução Russa pode ser considerada a primeira revolução de caráter socialista científico. Por quê? Porque o Lenin se baseava no Marx, né? Agora, será que o Marx gostaria de ver a Revolução Russa acontecer? Então, é uma outra coisa que muita gente às vezes não fala, né? Será que o Lenin gostaria de ser estapeado pelo Marx? Porque o Marx não ia gostar de ver a Revolução Russa e daqui a pouco vocês vão entender por quê. Porque aqui é uma questão teórica mesmo, do que vai acontecer durante a Revolução Bolchevique liderada pelo Lenin, né? Então, o contexto da Rússia. A Rússia ela é governada por um absolutismo, ou seja, um governo monárquico absolutista da família Romanov. Então, os czares Romanov, né? Czar em russo quer dizer César. Então, os Césares Romanov governavam a Rússia desde 1613. 80% da população estava no campo. E detalhe, a Rússia tem o maior território da Europa, né? O maior império da época. Não tinha um império em território contínuo, né? Porque, por exemplo, território não contínuo, sei lá, é a Inglaterra, mas a África do Sul também ainda é deles, né? Então, o Império Russo era o maior império contínuo. E, aliás, se eu não me engano, é o terceiro maior império contínuo da história. Também tem alguma coisa assim. Então, é gigantesco. E detalhe, dentro do Império Russo você tem muitas nações. Você tem poloneses, você tem ucranianos, você tem aqueles povos dos Balcãs, você também tem os georgianos, você tem um monte de gente dentro do território dominado pelos russos, tá? Continuando, a burguesia, ela era muito dependente do Estado, porque é uma burguesia muito pequena em quantidade, então, se a gente for pensar em industrialização ali, né, é uma industrialização muito fraca. Tinha indústria, mas eram poucas indústrias, comparado à população como um todo, 80% da população no campo, então você tem muito atraso econômico pensando no desenvolvimento de indústria, né? Então, basicamente, uma economia agrícola. Só que tem um detalhe, esses operários russos, esses trabalhadores urbanos, eles consumiam muitas ideologias sociais. E isso aqui é uma coisa para se pensar, né? Por exemplo, o Marx no século XIX, ele era pouco lido. E quase ninguém lia o Marx no século XIX. Por quê? Primeiro, ele é muito difícil de ser lido, certo? Além dele ser muito difícil de ser lido, também tem a ideia de que no século XIX
o Marx era muito censurado também, né? Então, não era em todo lugar que você conseguia encontrar um livro do Marx. Segunda questão, quando o Marx aparece, os outros socialistas já eram famosos, né? Então, o Louis Blanc, o Proudhon, o Robert Owen, esses caras já eram muito famosos, né? Então, o socialismo, os socialismos, eles eram muito mais famosos do que quando o Marx aparece. Outra coisa, vários anarquistas são russos. Tanto é que o Kropotkin e o Bakunin, que são os dois principais teóricos do anarquismo, eles são russos. Ou seja, as ideologias sociais, elas eram muito consumidas pelos russos. E detalhe, o Marx passa a ser mais lido no século XX, especificamente na Rússia. De novo, o Lenin, ele se baseia nas ideias do Marx, tá certo? Vamos lá. E aí, dentro, então, da Rússia, nasce dois partidos socialistas de vertente comunista. Por que eu estou falando isso? Porque hoje tem uma confusão muito grande de falar que socialista é comunista. Não. Nem todo socialista é comunista. Então, se a gente for pensar, a maior parte dos partidos socialistas do mundo, então, o Partido Socialista Francês, Partido Socialista Inglês, o PSOL aqui no Brasil, por exemplo, essa galera não é comunista. Eles são socialistas e não necessariamente defendem um governo autoritário. Eles defendem um governo que seria mais popular. Quando se fala mais popular, quer dizer mais ideias para o povão, beleza? Só que tem uma questão. Nessa época aqui, quando se fala de comunista, quer dizer o cara que defende revolução armada, ou seja, um cara que tem mais ideia voltada para os ideais do Marx, né? Então, ele é um socialista de vertente comunista. Aí, então, a gente pode falar sim comunismo, né? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muita gente fala, não, o PT é comunista, né? A Dilma é comunista, a Coca-Cola é comunista, essas baboseiras todas aí. Não é, não tem nada a ver. E detalhe, hoje, quantos partidos comunistas, comunista mesmo, né? Dessa ideia de falar de gente pregando revolução armada, você não tem mais isso aí. Um ou outro, às vezes, 2 ou 3 pessoas espalhadas nos países, mas é assim, é um pingado de pessoas que tem falando isso, né? Você tem pessoas aí adeptas ao comunismo chinês, adeptas ao comunismo cubano, mas não é uma galera, por exemplo, que fala em revolução armada, tá? Tanto é que o estado do Maranhão é governado por um comunista, que é o Flávio Dino, que é um juiz aposentado, né, do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. No Brasil, a gente tem 2 partidos comunistas, o PCB, que é aquele antigão, que depois a gente vai ver quando a gente for estudar a Era Vargas, tá? Do Luiz Carlos Prestes, e tem o PCdoB, que é um racha do PCB durante a ditadura militar. Certo, gente? E nenhum desses 2 partidos hoje fala em revolução armada no Brasil. Você vê a Manuela Dávila falando de revolução armada no Brasil. Então não tem mais nada disso. Você mantém o nome comunista, mas por causa do ideal, né? Aquela questão do comum, da ideia de comunidade, tá? Então, esse ideal comunista revolucionário praticamente hoje não existe mais em nenhum lugar do mundo, beleza? Só que na Rússia existia dessa época. Então, os mencheviques, e aí vocês têm que lembrar um pouquinho da teoria do Marx. O Marx falava em modos de produção. Então, no entender do Marx, ele é um evolucionista social, pensando assim que o feudalismo, o modo de produção feudal, deu origem ao modo de produção capitalista. E ele acha, o Marx, que o próximo modo de produção é o modo de produção comunista. Só que essas fases do modo de produção, elas só são atingidas por meios revolucionários. Então, por exemplo, quem que acabou com o feudalismo? Os revolucionários franceses, na Revolução Francesa. E, além disso, eles implementaram, depois, com a Revolução Industrial, o modo de produção capitalista, definitivamente, né? Como os burgueses tomaram o poder na Inglaterra, depois os burgueses tomaram o poder na França, você vai tendo a introdução do modo capitalista de produção, que é basicamente o modo industrial de produção, né? E aí você tem uma classe exploradora, que agora é a burguesia, porque antes era a classe explorada, na época dos nobres, só que agora na fase capitalista, os explorados é o proletariado. Então, assim, no entender dos mencheviques, olha só a diferença, tá, gente? Essa é uma diferença teórica importante que vocês têm que guardar. Qual que é a diferença dos mencheviques para os bolcheviques, beleza? No entender dos mencheviques, a Revolução Comunista ela só vai vir depois que tiver capitalismo na Rússia. No entender dos mencheviques, ainda não tem capitalismo na Rússia. Então, a Rússia ainda tem resquício de feudalismo. Apesar do feudalismo ter terminado no século XIX com Alexandre III,
mas ainda tem resquícios do feudalismo. 80% da população mora no campo ainda. Você não tem burgueses com liberdade na Rússia. Então, os mencheviques falavam assim, liderados pelo Martov e o Plekhanov. Ó, vamos fazer parceria com os burgueses implementam o modo de produção capitalista, depois eles abrem mão do seu modo de produção e vem o modo de produção comunista. Aí o Lenin falou assim, mano, vocês estão loucos. Vocês estão loucos achando que os burgueses vão abrir mão dos meios de produção. Por isso que o Lenin falava em revolução imediata. Tá? Então, a diferença do leninismo para os mencheviques é a defesa da revolução imediata. O Lenin falava assim, ó, vamos dar 2 passos para frente, depois a gente dá um passo para trás. Quer dizer o quê? A gente pula a fase do capitalismo, porque não existe na Rússia ainda, criamos o modo de produção comunista e voltamos para o modo de produção capitalista depois. Porém, esse capitalismo vai ser regido pelo Estado comunista. Beleza, gente? Essa é a diferença. Tudo bem? Entenderam isso? Então, essa é a diferença entre bolcheviques e mencheviques. Né? Em russo, inclusive, bolchevique quer dizer maioria. Então, a maioria aí dos socialistas, entre aspas, comunistas, eram bolcheviques. Vamos lá. 1904, a Rússia se envolve em uma guerra com o Japão pela posse da Coreia. Né? A Coreia, que era influenciada pela Rússia, é perdida para o Japão. E tanto é que coreano, eu falei a Rússia? Não, a Coreia é perdida para o Japão. Tanto é que até hoje os coreanos odeiam os japoneses, tanto os do sul quanto os do norte. Tá? Todas as vezes que tem o discurso da ONU, né, a abertura da ONU lá todo ano, os norte-coreanos vão lá e batem pra caramba. Aí depois vem a Coreia do Sul, bate também, mas bate mais leve, entendeu? Por que isso? Porque os coreanos foram dominados pelo Japão e basicamente aquilo que os nazistas fizeram na Alemanha, os japoneses fizeram no Pacífico e no Oriente, como um todo, né? Então teve escravos sexuais, teve extermínio de populações, esse ideal japonês de ser superior aos outros, muitas mulheres foram usadas como escravas sexuais, né? E até hoje o governo japonês não pediu desculpa por isso, porque se eles fazem isso, eles estão reconhecendo que eles foram criminosos de guerra, e aí pode rolar processo de indenização, né? Um monte de coisa assim. Isso acontece também com os filipinos, com os indonésios, com os tailandeses, com os vietnamitas, com os chineses, né? Dizem que quando o japonês vai para a China, o taxista cobra mais caro, tá? Porque tem essas rusgas ainda, porque o Japão está fazendo isso praticamente no leste asiático e no Oriente como um todo, na região do Pacífico, tá? 1905, a gente começa a ter uma onda de protestos ali em Moscou e em outras cidades da Rússia, porque está tendo pobreza, tendo miséria, né? E eram protestos pacíficos, inclusive protestos com presença maciça, né, de crianças e idosos. Aí o governo vai lá e metralha todo mundo. O governo matou quase todo mundo. Isso é o tal do Domingo Sangrento. O Bloody Sunday, né? Mas não é o Bloody Sunday do U2, aquela banda ruim. O Bloody Sunday lá do U2 é com relação ao conflito da Irlanda, né? Que envolve o IRA, essas coisas aí. Vamos lá. 1905, além dos protestos, rolou também greves, revoltas, né? Então aqui nasce os soviets. Isso sim o Marx gostaria de ver. Por quê? O soviet é uma grande assembleia de trabalhadores. Tá? Então, lembrando que o conceito de trabalhador é quem vende a sua força de produção. Então, quem é um trabalhador aqui? É um operário, é um empregado doméstico, é um advogado, é um engenheiro, é um professor, é um soldado. Tá? O soviet é uma grande assembleia de trabalhadores e tudo é decidido por meio da assembleia. Ou seja, você não tem um diretor, você não tem um presidente, você não tem alguém que te controle. Ou seja, é um princípio da horizontalidade. Tanto é que o Marx era contra a ideia de partido, porque ele falava que partido era coisa de burguês. A ideia era formar uma liga comunista. Né? Então, no entender do Marx, o comunismo, na prática, além de ter ausência da propriedade privada, essas coisas todas, também teria ausência do Estado, porque as pessoas se auto-organizariam e as pessoas em comunidade proporiam assembleias para poder administrar a vida. E isso é o Soviet. Beleza, gente? Isso é importante. Vamos lá. O encouraçado Potemkin, que era um encouraçado da marinha russa, se revoltou contra o governo. Ou seja, o socialismo, o anarquismo, o comunismo, ele estava muito dentro também dos meios militares. Muitos militares eram anarquistas na Rússia. Tá certo, gente?
Olha, o Kronstadt, né, uma base militar, também se revoltou. Então, a gente pode falar que em 1905, a gente tem um ensaio geral, né? Então, a gente tem uma primeira vez de revolta camponesa e revolta proletária, meio que as coisas estão se preparando para o ano de 1917, né? E o czar russo, para tentar acalmar essas revoltas, ele propõe a formação de uma Assembleia Legislativa. Entre aspas, a monarquia deixa de ser absolutista para ser parlamentar. Então nasce a tal da Duma. A Duma é o parlamento russo. Só que, na verdade, era só fachada, né? O czar vai continuar mandando aí. Mas deu uma amenizada na situação. O problema é a Primeira Guerra Mundial depois, né? Porque a Primeira Guerra Mundial acelera esses problemas econômicos, fome, miséria e tudo mais, e aí volta a ter greves, volta a ter revoltas, e aí em fevereiro o czar abdica. Né? Era comum você ter, por exemplo, protestos de 200 mil mulheres batendo panela, tá, gente? Isso que eu estou falando não é exagero. Então, muitas mulheres nas ruas batendo panela. Por quê? Porque os maridos delas estão no fronte da guerra, estão morrendo de fome, não tem, às vezes, agasalho para a guerra. Ou seja, os soldados também começam a questionar o Estado. Então, o Estado russo, ele meio que é implodido pela população nas ruas. E detalhe, aqui você não tem partido político, aqui você não tem bandeiras, é o povão nas ruas mesmo, é o povão organizado fazendo revolta. E os soviets participando ativamente disso. Ou seja, a gente pode falar que quem derrubou o czar não foi o partido bolchevique, foi a população. Só que entre fevereiro e outubro, a gente tem um estado provisório. Aí nasce a República na Rússia. Só que essa república, ela é uma junção de forças. Então a gente tem os liberais burgueses aí, né, que eram chamados de cadetes, não tem nada a ver com militar, né? Os cadetes eram o Partido Liberal Burguês na Rússia. Tinha os mencheviques, né, que é aquele socialista aliado aos burgueses. Tem também o Lvov, que era herdeiro da família real, e tem os soviets. Beleza, gente? Principalmente o soviet de Petrogrado. Em Petrogrado, quem tomou o poder da cidade foram os soviets locais. Beleza? Então você tem um governo de forças. Quem está de fora? Os bolcheviques. E aí, em abril, aparecem as teses de abril do Lenin. Então são várias teses, tá? Entre elas, paz, pão e terra, que quer dizer paz, quer dizer a saída da Rússia da guerra. Pão, para resolver o problema da fome, e terra, falando em reforma agrária. Ele falava também todo o poder aos soviets, ou seja, o Lenin, ele meio que vai tentar atrair os soviets para o lado dele. E como o soviet, você tem eleição interna, quem que começa a ascender dentro dos soviets? O Trotsky. Só que o Trotsky, quando ele vira presidente do Soviet de Petrogrado, ele meio que começa a perseguir os próprios soviets. Ou seja, vocês estão vendo que os bolcheviques, eles estão tomando o poder, eles estão tentando seduzir as pessoas e depois eles vão trair essas pessoas. Por isso que eu falei para vocês que o Lenin seria estapeado pelo Marx. Tá? E aí chega o mês de outubro, os bolcheviques dão um golpe. E aí eles assumem o poder na Rússia. E aí todo mundo que é opositor aos bolcheviques, pode ser burguês, pode ser nobre, pode ser anarquista, muito anarquista vai ser perseguido, e pode ser outros socialistas, essa galera vai ser morta pelo Trotsky, porque o Trotsky vai comandar a tal da Guarda Vermelha. Tá? Olha que bando safado. E aí o Lenin, tomando o poder, o Lenin vai decretar nacionalizações, coletivizações, né? Entre 17 e 20 estourou a Guerra Civil, entre o Exército Vermelho e o Exército Branco, né? Então o Exército Vermelho ligado aos bolcheviques, o Exército Branco, todos opositores. Então pode ser burgueses liberais, pode ser socialistas tradicionais, pode ser anarquistas, pode ser também estrangeiros, né? Então aqui você tem a participação de soldados dos Estados Unidos, soldados japoneses, soldados ingleses, franceses, né? Porque temem essa revolução acontecer ali, certo? Durante a guerra, já começa a estabelecer os comitês agrários, entre aspas, seria uma reforma agrária. Como assim? O Lenin está meio que concedendo terras para a população, só que essa população não pode fazer o que eles querem, eles têm que obedecer aos bolcheviques, né? Então não tem nada de reforma agrária. Outra, surge um comunismo de guerra, e durante a Guerra Civil, né? Então o Estado passa a controlar tudo, preços, essas coisas aí. E começa a rolar uma repressão absurda. No final, o Lenin vence. O Exército Vermelho vence, o Lenin se estabelece no poder, tanto é que depois, em 1921, o Lenin decreta que quem vai governar agora a Rússia é o Partido Comunista. Então os bolcheviques agora tornaram-se comunistas. Em 1923, nasce a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Olha só, soviete no nome. Então, assim,
Aparentemente, os soviéticos estão no poder. Só que os soviéticos estão fazendo as assembleias deles? Não, eles estão sendo manipulados, eles estão sendo controlados. Tanto é que a Rosa Luxemburgo, que era uma comunista alemã, ela desce o pau no Lenin. Ela fala que o Lenin é safado, que o Lenin é pilantra, que o Lenin está tirando o poder dos soviets, que o Lenin está fazendo tudo errado, né? Por isso que a gente fala que o marxismo do Lenin é diferente. Então a gente fala que o Lenin ele usou de algumas ideias do Marx, mas não usou o Marx no estado puro. Ele fez adaptações, né? Porque o Lenin está governando por ele mesmo. Então praticamente é uma ditadura dos bolcheviques, né? E aí, quando a gente tem a União Soviética nascendo, praticamente 2% da população russa controla tudo. Então é um governo oligárquico, é um governo de poucos, né? Que são pessoas ligadas ao Partido Bolchevique. E detalhe, dentro do Partido Bolchevique você tem ainda as diretorias, que vão chamar depois de nomenclatura, com K mesmo. Essa nomenclatura seria o partido do partido, seria a elite do partido que controla tudo, né? E essa elite do partido era controlada por Stalin, tá? O Lenin morre em 1927, e aí o Lenin tem 2 herdeiros, Trotsky e o Stalin, tá? Qual que é a diferença entre os dois? O Stalin fala que a Rússia tem que permanecer nesse estado revolucionário, ou seja, a Rússia tem que se potencializar. Já o Trotsky defendia que a revolução tinha que ir para outros países, ou seja, a ideia da internacionalização da revolução. Dentro dessa briga ideológica, o Stalin consegue convencer o partido a apoiá-lo, e aí ele é eleito. Né? O Stalin é eleito presidente do Partido Comunista. E aí, obviamente, o Stalin, como um bom Stalin, ele vai perseguir todo mundo que é contra ele, entre eles o Trotsky. O Trotsky é perseguido e vai parar no México, como fugitivo da guerra. Inclusive, depois eu vou comentar que o Trotsky teve um caso com a Frida Kahlo. Tá? Vamos lá. E aí o Stalin assume em 1924, né? E os campos de concentração, né, os gulags começam a aparecer, que são campos de trabalho forçado, planos quinquenais, né? Tudo vai ser planificado aí na economia russa a cada 5 anos. Então, por exemplo, nos primeiros 5 anos investiu-se pesado em indústria de base, né? Que é a indústria química, é a indústria do aço, é também a indústria de transporte pesado, trens, metrô e coisas assim. Então, por meio desse planejamento, a Rússia começa a crescer economicamente. Mas, ao mesmo tempo, também perseguindo um monte de gente. E meio que com Stalin começa o totalitarismo comunista, que é um conceito que eu vou falar para vocês na semana que vem. Mas, basicamente, é uma ditadura, um partido único, tudo é controlado, não tem praticamente propriedade privada, no caso comunista, tá? Porque no caso nazi-fascista, a propriedade privada não existe. O que mais? Os pequenos proprietários que ainda existiam, os pequenos burgueses, eles vão perder suas propriedades. Isso são os kulaks, né? Os kulaks acabaram. E você tem grandes coletivizações por meio de empresas estatais, que são os kolkhozes e os sovkhozes. Aos poucos, a Rússia vai se tornando uma potência industrial e também uma potência militar. Não à toa, a União Soviética é a vencedora da Segunda Guerra, porque é ela que vai bater de frente com os nazistas em número, tá? Depois eu vou falar também sobre a Segunda Guerra na semana que vem. E o Stalin, junto com o Lenin, a gente pode falar que eles estão promovendo um capitalismo. Mas peraí, eles não são comunistas? Sim, mas é um capitalismo de vertente estatal, né? Então, o Lenin, ao invés de ir lá enterrar o capitalismo, por exemplo, junto com o Stalin, com a crise de 29, eles foram lá e salvaram o capitalismo. Tanto é que a União Soviética não teve crise durante a crise de 1929. Porque o Estado controlava tudo, lá, tudo planejado, tudo planificado. Ou seja, eles criaram um capitalismo de tipo novo, que é o tal do capitalismo de Estado. E se a gente for usar o conceito do Marx, o Marx falava que o capitalismo era injusto, porque o capitalismo ele extraía a tal da mais-valia dos proletários. Né? A mais-valia seria um tempo de trabalho não pago aos trabalhadores na fase de produção. Então a gente pode falar, por exemplo, que o Lenin e o Stalin estão extraindo mais-valia da população russa, ou seja, eles podem ser considerados capitalistas safados, porém capitalistas de vertente estatal, né? É uma coisa nova, mas é uma coisa mais teórica, isso que eu falei para vocês, que muita gente não concorda, né? Mas é uma discussão dentro dos estudos do Marx aí. Tá certo, gente? Vocês têm alguma dúvida? Conforme a crise de 29... pode perguntar, Perdão, Luiz. Gabriel. Pode falar. Não, eu só ia dizer que eu não tenho nenhuma dúvida. Pode falar, meu anjo. Sobre a crise de 29,
que afetou os Estados Unidos e tal. A Rússia não foi muito afetada por causa dos planos quinquenais? É isso? Isso. E outra coisa, né? Basicamente, a Rússia não dependia da economia dos Estados Unidos também, né? Então, os países afetados são os países que dependem ou estão ligados diretamente à economia dos Estados Unidos. Então, isso foi um problema para os Estados Unidos. Foi uma vantagem para os russos, tá? E também tem essa questão que você acabou de falar. Lá, como tudo era planejado, tudo era planificado, né? Controle de preço, essas coisas todas, eles sobreviveram. É só você pensar, por exemplo, a China com a crise de 2008. Então, a China sofreu com a crise? Muito pouco. Sofreu sim, não dá para falar que não. Mas como lá tudo é controlado, tudo é planificado, eles meio que deram certo. A China está sofrendo agora com a pandemia, porque a pandemia não tem como você controlar, né? Então, apesar deles controlarem os casos de doença na China, só que daqui a pouco vem um estrangeiro de novo e traz a doença de novo, né? Tanto é que o PIB chinês parece que vai encolher em torno de, acho que 6% nesse ano. Pela primeira vez desde os anos 80, a China vai ter um encolhimento de PIB de não sei quantos por cento lá. Por quê? Porque isso não tem como prever, né? Não tem como prever pandemia. Agora, tirando isso, a China, por exemplo, conseguiu passar pela crise de 2008, porque o Estado controlando, o Estado planejando, e lá os caras planejam assim, 20 anos, não é planejamento de 1 ou 2 anos, tá? Tudo planejadinho, tudo controlado, nos conforme, beleza? Os planos quinquenais levavam em conta o quê? Indústria de base? Não, assim, aí são vários planos, né? Então, a cada 5 anos os planos mudam. Os primeiros são indústria de base, indústria química e indústria de transporte, tá? Aí depois vem, né, questão agrícola, vem questão de fertilizantes, né? E vem toda uma série diferenciada. Ah, Então, sim. assim, a cada 5 anos você investe pesado em um setor da economia. Então, você vai fazendo isso para você potencializar aquela área bem rápido, né? Então, por exemplo, se você for pensar aqui no Brasil, o JK fez mais ou menos isso. Aqueles 50 anos em 5 é mais ou menos essa ideia, tá? Mas no caso ali do JK, ele vai investir em indústria de bens de consumo, né? Que Seria o plano trienal aqui no Brasil? é o plano trienal de quem? Ixi, agora eu não lembro de que governo que era. Só que, tipo, seria mais ou menos isso comparado com os planos quinquenais? Sim, é mais ou menos isso. Os nazistas fizeram, mas lá na Alemanha nazista era a cada 4 anos, uma coisa assim. É um planejamento, né? Aqui, por exemplo, o JK fez em 5, porque era 5 anos da eleição na época, né? O presidencialismo na época era 5 anos. Ah, é verdade. 5 anos. Então, era tudo planejado. Você planejou a economia, só que a economia que ele foi planejado ali foi a economia de geração de energia. Então, ele cria ali, acho que Paulo Afonso, a usina, criou a usina lá de Furnas e indústria de bens de consumo, né? Quando você tem a Volkswagen vindo do Brasil, você tem empresas, né, de bens de consumo, tipo empresa de televisão que começa a surgir, empresa de rádio, que é bem de consumo em geral, né? Ele é doméstico e tal. É uma planificação econômica que hoje muita gente defende. Que basicamente os keynesianos eles defendem fazer isso. Você tem um planejamento de curto, médio e longo prazo. Claro que ditaduras conseguem fazer isso melhor porque você não tem questão da eleição, né? De correr o risco de um outro cara entrar e mudar tudo. Entre aspas, então, entre aspas, a democracia é uma desvantagem nisso, de você planejar a longo prazo. A não ser que os partidos de oposição eles tenham coisas em comum, né? Mas no Brasil é tragédia, né? No Brasil, às vezes, você tem lá um cara fazendo uma coisa boa, entra o outro cara que é da oposição e tira tudo que era bom. Só para falar que não foi ele que fez, né? Para falar que o do outro é ruim, não sei o quê, é uma briga de ego, né? Você vê, por exemplo, o Trump. O Trump, tudo que é do Obama, ele fala que é ruim. Então, o tratado com o Irã é ruim. Aí os Estados Unidos foi lá e tirou o apoio, sendo que os iranianos estavam cumprindo o tratado. O Obamacare não presta porque é do Obama, então tem que ter outra coisa. Então, assim, é meio que ego às vezes, né? É, verdade. Belezura, Só gente? Pode só mais falar. uma pergunta. Você falou da China. A economia da China é socialismo de mercado? Como que é? É o tal do comunismo de mercado. Na verdade, é capitalista lá, né?
O capitalismo não tem como não chegar em vários lugares do mundo. Não, assim, talvez não chegue em uma ilha muito isolada do planeta. Mas a China tem empresa estrangeira lá dentro e coisa assim, só que lá eles controlam tudo. Tá? Então, assim, existe capitalismo, mas não é o capitalismo de livre mercado. Então, lá, a empresa ela tem que produzir tanto até tantos meses, os salários eles são planejados de acordo com a produtividade, né? Determinados preços são controlados, ou seja, é um capitalismo, porém com controle do Estado. Por isso que eles falam, né? Os próprios chineses falam isso, é um comunismo de mercado. Que não tem nada de comunismo, né? Só que se cair na prova é comunismo de mercado, né? Eles falam, né? O governo chinês fala que é comunismo de mercado. Eles criaram esse termo, acho que a partir dos anos 2000, se eu não me engano, tem que perguntar para o Emerson quando que esse termo foi cunhado. Mas acho que é depois do Deng Xiaoping, né? O Deng Xiaoping é a abertura dos anos 80, aí depois vem 2 ou 3 ministros, eu acho que é no final dos anos 90, começo dos 2000, uma coisa assim. Tem que dar uma olhada, tem que dar uma estudada em China. Não, mas os próprios chineses falam, a gente faz um comunismo de mercado. Quer dizer o quê? É comunista na política, lá você tem o Partido Comunista Chinês, né, controla tudo e tudo mais, só que na economia tem capital estrangeiro, tem empresas estrangeiras, né, a Apple produz lá, a Samsung produz lá e tal, só que quem controla tudo é o Estado. Sim. Então você não tem liberdade econômica. É isso que muita gente às vezes não entende, né? Muita gente às vezes fala assim: a China é comunista, comunista de mercado, né? Mas lá tem capitalismo, mas não é um capitalismo de livre mercado, né? Tudo é controlado. Maior intervenção estatal, né? Sim, com certeza. Então tem capitalismo, mas é um capitalismo controlado, não é livre mercado, né? Belezura, gente? Tudo beleza. Então tá, então. Então, grande abraço para vocês, se cuidem, continuem estudando aí. O Gabriel, estuda China, né? Porque China sempre é importante, ainda mais, deixa eu ver, a gente tem 2020. O ano passado, ano passado a gente teve 70 anos da Revolução Chinesa, né? Então, às vezes, pode ser que tenha resquício ainda no vestibular. Ano passado foi 100 anos da Revolução Russa, né? Engraçado que eu não vi cair. Foi 2017. 2017. Foi 2017? Foi. Achei que era 1919. Não, ano passado a gente teve 100 anos do Tratado de Versalhes, por exemplo, que ele foi assinado em janeiro de 1919. E tem coisas ligadas à Primeira Guerra, né? Tem coisas ligadas da Segunda, aí já é 80 anos, né? 70, por exemplo, essa semana, acho que essa semana ou semana que vem, a gente tem 75 anos do surgimento da ONU, oficial. Então, outra coisa importante aí. E como a ONU... Eu tenho um papelzinho. Tem um papelzinho aqui, eu anoto as coisas que eu preciso estudar. Nem Revolução Mexicana cai bastante também, né? Assim, mais ou menos, assim, não cai muito. Mas recentemente tem caído um pouco mais, mas mais nos vestibulares estatais, aliás, nos vestibulares estaduais. O Enem, por exemplo, acho que cai uma vez só, mas nos regionais às vezes tem, tá? Então seria melhor usar esse tempo para estudar a Revolução Russa, né? Não, por enquanto sim. Aí semana que vem eu vou falar de Revolução Mexicana, que não é difícil, tá? É mais de boa. Entendi. Tá certo, gente? Certinho. Então, beleza. Grande abraço, continue estudando aí e vê essas coisas, né? Que tem às vezes no ano, né? 100 anos, o que é 50 anos disso, 75 anos, sei do que é. 200 anos disso, 250 anos daquilo. Às vezes tem Pode alguma... cair, né? E sempre estudem, às vezes, de 2 anos para mais ou para menos. Porque às vezes o vestibular tem isso, né? Por exemplo, a FUVEST às vezes cai coisa do ano seguinte. Então, Sobre esse negócio do Enem, você acha que vai ser adiar para maio do ano que vem? Então, cara, sinceramente, eu acho que não vai ter esse ano, não. Eu acho que lá na página do participante eu colocaria para maio do ano que vem. Não só por ter mais tempo para estudar, sabe, mas porque se tiver as provas estaduais esse ano,
Vai ter prova de medicina também, final do Então, ano o fica muito problema, o corrido. problema maior é a questão da Posso te pandemia, falar né? por que você não deve fazer isso, Gabriel? Hum. Não sei se você, tipo, deu uma pesquisada e tudo mais, mas se você realizar, parece que estão querendo cancelar o Enem 2021. Eu, particularmente, acho que, tipo, não vai acontecer. Mas se acontecer o Enem 2020 em maio de 2021, é um material a mais para o pessoal. Material a mais não, um argumento a mais para o pessoal que está querendo cancelar o Enem 2021 não acontecer ele. Além de que, se o Enem 2020 acontecer em maio de 2021, todo o calendário estudantil vai ficar atrasado. Ah, Luísa, Vai, mas isso vai vai ter acontecer de muita qualquer jeito, dificuldade no viu? calendário, entendeu? Vai ter que mudar todo o calendário. Agora, se o Enem for em janeiro, talvez não sofra com tanta mudança, entendeu? Então, Luísa, mas aí os calendários das universidades, eles vão mudar de qualquer jeito, porque quando tem greve, por exemplo, a greve acaba mudando o calendário. Por isso que a galera às vezes tem aula em janeiro, tem aula em julho. Então, vamos supor, você tem o vestibular em maio, então em maio você faz vestibular e eles vão dar um jeito de as pessoas começarem as aulas, sei lá, em junho, por exemplo. Que eu acho que não, pode ser que comece em julho. Então você entra aí com 3, 4 meses de atraso. Aí durante os anos seguintes do estudante na universidade, você não tem férias, por exemplo. Então é uma forma de você conseguir adequar o calendário só daqui 3 ou 4 anos, tá? Entendi. Mas assim, o problema do Enem é que o Enem são 13 milhões de pessoas fazendo prova ao mesmo tempo, né? 11 milhões, 13 milhões, por aí que é o número aí, né? Um monte de fuso horário diferente. Não, É. então, o problema é a aglomeração. Gente, não vai ter nada de aglomeração nesse ano. O Estado de São Paulo falou de ter aula em 8 de setembro, falando que só vai voltar a ter se tiver lá naquela condição do Estado 3, lá, sei lá qual é o nome que eles deram, mas só está aumentando os casos. Então, eles só fizeram isso para fazer as escolas particulares ficarem quietas. Porque quem mais questiona isso é a escola particular, não é a escola do Estado. Tá? Por cima. E outra coisa, assim, se você faz de voltar a aula em setembro, você tem ameaça de greve, você tem ameaça de processo da promotoria pública interferindo, do juiz interferindo, então isso é mais um jogo político. Então, assim, a própria Unicamp já falou de fazer a prova em 2 dias, o que eu acho que a Unicamp, ela foi o primeiro vestibular a falar isso, eu não sei dos outros estados, se já teve outra universidade a falar isso. A proposta da Unicamp é fazer a prova em 2 dias, porque você tem menos gente, então meio que você divide as pessoas na metade. Então, vamos supor, uma sala que às vezes com 50 pessoas você colocaria 25. Já é alguma coisa, apesar que eu acho que também é arriscado, né? Você tem que ter circulação interna, né? Você tem que ter ventilador. E quantas escolas aí nem ventilador tem? Imagina, você vai fazer o Enem em escola que a janela não abre, o vidro e o ventilador não liga. Como que você faz a prova desse jeito? Vixe. É complicado, cara, isso aí. Então, assim, a Coreia do Sul fez prova esses tempos aí no estádio. Eles usaram os estádios lá para fazer prova com a galera, mas a galera tá lá 3 metros de distância uma da outra. E como que você faz isso com 11 milhões de estudantes? Entendeu? É complicado. Agora, assim, dos vestibulares do estado de São Paulo, a Unicamp é a que menos tem vestibulando, né? É a que tem menos gente. Então, a Unicamp consegue fazer isso. E outra, a Unicamp consegue, às vezes, ao invés de uma escola, consegue, às vezes, alugar 3, 4 escolas no mesmo dia e fazer na boa. A Unicamp é muito mais organizada. Ela é muito mais organizada que a FUVEST e a Unesp, por exemplo. A Unicamp eu acho que é mais difícil de entrar do que a FUVEST, por exemplo. A primeira fase eu acho que é mais ou menos igual, né? As 3 estão mais ou menos iguais. A FUVEST que é uma desgraça, que às vezes caem umas coisas lá que nunca caem. Mas no geral, verdade. mas no geral elas são niveladas, tá? Na primeira fase. Agora é tudo 90 questões. A Unicamp já falou de cair para 70, né? 70 questões. Diminuir o número de questão para poder diminuir o tempo em sala, justamente para ter menos contato entre as pessoas. E aquele povo que faz 84 de 90 nessas provas mas aí? é o ZT, né? É o pessoal que Tá estuda doido. pra caramba. Às vezes o cara que tem 3, 4 anos de cursinho. É um cara fora da caixinha, né? Aí Eu é tive um amigo difícil. que veio de escola pública e no terceiro ano passou em medicina. Foi A muito bem segunda na Unesp. fase, ela é nivelada também, no geral. A Unesp é mais fácil das 3, a segunda fase, eu acho, pelo menos na parte de humanas. Sim. Ela é mais Se bem fácil que na a segunda Unesp, fase. Só que é assim se bem também, que você não na pode errar Unesp, nada, né?
Se bem que na Unesp, às vezes, caiu umas coisas muito... que ninguém nunca perde, sabe? Na segunda fase. Específico, né? Ano passado caiu lá a Constituição de 1946 do Brasil, É, mas é uma questão ou outra, né? A FUVEST, a segunda fase, já, por exemplo, cai conteúdo famoso, só que mais difícil. de um jeito elaborado, né? Mais elaborado, mais contextualizado. Então, eles acabam pegando uma mão mais pesada na segunda fase. Dá para fazer, só que é mais difícil. Por um lado, se for pensar assim, é mais fácil você fazer prova difícil do que fazer prova fácil, porque prova difícil é difícil para todo mundo. Fácil, se você errar uma, passa 500 na sua frente. É verdade. Esse ano eu peguei pra focar em exercício. Acho que do começo do ano pra cá já foram uns 5.000 já. Não, vai treinando. Teve um aluno uma vez que eu dei aula, foi no Ideal. O moleque acertou 96% do Enem, velho. Nossa. Ele era muito bom aluno, né? Ele era de boa. Se olhar para ele, você falava que você não achava que ele era daquele jeito. Ele era super de boa, amigo de todo mundo, né? Era um cara diferente. E um mês antes do Enem, todo dia ele fazia 50 exercícios. Todo dia. Ele praticamente não ia na aula, ele ia na aula só de vez em quando. Ele fazia durante um mês 50 exercícios. Para treinar mesmo, né? Porque o problema de prova é você treinar o exercício. Treinar o estilo da prova. Que muita Tem gente uns às caras vezes que é quer. diferenciado. Porque tem muita gente às vezes quer estudar só teoria e esquece o Não vira. exercício. Tem gente que quer estudar só exercício e esquece teoria. Você tem que investir nos dois. Claro, quanto mais perto da prova, aí você tem que treinar exercício mesmo. A teoria você não vai conseguir pegar mesmo. É verdade. Beleza, então, gente? Beleza. Então. Belezura, então, gente. Grande abraço. Só para Falou, finalizar, por favor. Gabriel, sim. Não entendi. Uma opinião minha, Gabriel, em relação às sugestões que eles deram para pesquisa de data de Enem. Mas, assim, eu acho que você tem que pensar só em você nesse momento, sabe? Se para você compensa mais maio, então vota em maio, tá? Nada contra. Qual que era a proposta? Era maio e a outra era dezembro? Dezembro, janeiro e maio. Janeiro, né? Mas eu não sei não, viu? É porque eles estavam falando até no quarto ano do ensino médio. Será que não sei isso mesmo? Prorrogar, né? Criar mais um ano, né? Só que acho que ia fazer quem quisesse, sabe? Então, isso aí é uma novidade que a gente está vivendo, né? Então, é difícil. Difícil. Tanto é concurso público tá tudo cancelado, não tem nem previsão de quando vai ter. Então, assim, é uma novidade que a gente está vivendo e o problema maior é a doença. Se a doença tivesse mais controlada, menos casos, né? Vamos supor, o Brasil tem a mesma quantidade de casos da Argentina, que a Argentina tem hoje. Daria para fazer a prova. Só que, mesmo assim, né? Controlado, com mais espaçamento, máscara, arejamento, tudo isso aí. Só que, assim, o negócio está descontrolado no Brasil. Então, esse que é o problema maior. A galera não tá respeitando. É um risco muito grande. Então, eles só estão esperando para cancelar mesmo esse ano. Eu acho que não vai ter, não. Ou se tiver, vai ser mais aí, janeiro mesmo, em diante. Eu acho que esse ano, mesmo dezembro, não rola. Vamos fazer a nossa parte que... A gente tem que se preparar, é isso mesmo. Tem que se preparar a cabeça, estudar, porque uma hora vai ter. Eu acho que nesse ano não tem. Mas, se tiver em janeiro, por exemplo, né, se até lá esteja controlado, ou às vezes março, né? Sei lá. Ou às vezes fazer também, às vezes em fevereiro, né? Às vezes em fevereiro, durante o carnaval não vai rolar. Eu não sei porque que eles falaram maio. Ninguém entendeu por que dezembro, janeiro e maio. Eles só jogaram, sabe? Eles não explicaram nada do porquê. A não ser que eles estão falando maio para depois começar em agosto. Você se matricular. Porque, por exemplo, maio você tem a UFO. E aí começa em agosto, né? Só se eles a UFO não teve. A UFO não teve esse ano, né? Não teve. Esse semestre não teve. Que é meio do ano, né? Que um é vestibular próprio e o outro eles usam no do Enem. Sim, é verdade. Você vai votar em qual, Luísa? Das datas? Cara, como eu disse, eu tô mais tenente assim no janeiro, sabe? Mas só Deus sabe. Porque não é isso que eles estão fazendo, é só uma pesquisa mesmo, sabe? Não é que tipo, se 90% votar em dezembro, vai ser dezembro, não.
Eles só querem saber a nossa opinião, mas no fim quem vai decidir são eles. Então... decidir vai ser eles e a pandemia. Exatamente, então só Deus sabe. Vou colocar maio mesmo e já era. É se preparar. É se preparar aí. Belezura, então, gente? Beleza, valeu. Beleza, gente. Então, um grande abraço. Continue estudando aí. Falou, boa noite. Tchau, boa noite. Falou, boa noite. Tchau, tchau.